coletivo feminista Aurora Furtado foi criado em 2014, numa época em que ainda não era tão comum assim todo mundo se dizer feminista. E as pessoas que se chamavam feministas se sentiam muito isoladas na psico, inclusive quando a gente falava que a gente queria fazer um coletivo, a gente escutava, não, isso não dá certo, na psico não vai funcionar. E daí foi na greve de 2014 que a gente marcou um piquenique para as mulheres se encontrarem e pensarem se era possível criar um coletivo feminista. E para nossa surpresa, mais de 20 meninas foram, foi um piquenique maravilhoso, todo mundo contou experiências, a gente se entendeu e a gente, nesse dia, deliberou que a gente ia criar um coletivo feminista. Um coletivo que tem uma função tripla. Em primeiro lugar, ele é um espaço de acolhimento, de escuta, onde as mulheres podem se encontrar para trocar a respeito das suas experiências, das situações de opressão e de violência que elas passaram e se fortalecer a partir dessa troca, dessa escuta, de ter alguém que entende pelo que elas estão passando. Em segundo lugar, é um espaço de debate, de reflexão, de formação. Então, ao longo da história do coletivo, a gente fez várias reuniões com cine-debate, com oficinas, com dinâmicas. Às vezes eram espaços só para mulheres, às vezes eram espaços mistos, mas a gente sempre trazia temas que a gente achava relevantes. Então, tiveram diversas reuniões, por exemplo, sobre sexualidade feminina, relação com o corpo, sobre padrão de beleza, sobre correntes do feminismo, rolou várias vezes, sobre pornografia, sobre prostituição. E esses espaços sempre foram muito ricos para troca, para reflexão, e as pessoas sempre gostavam muito daquilo que elas pensavam nessas reuniões. Além disso, o coletivo também é um espaço para intervenção política. Então, é um espaço para as pessoas se organizarem coletivamente, para pensar o que é possível fazer diante das injustiças, diante da opressão. E o coletivo, ao longo da sua história, também teve muitas intervenções que foram importantes. Por exemplo, antes de existir a comissão Pode Contar na Psico, o coletivo cumpriu um pouco essa função de ser o espaço onde as denúncias poderiam ser feitas e encaminhadas de alguma forma. O coletivo já foi responsável por iniciar processos de sindicância contra pessoas que estavam, enfim, causando ali no nosso espaço. O coletivo, inclusive, ajudou a comissão Pode Contar de se estruturar da forma como ela existe hoje em dia. O coletivo também já fez várias intervenções no espaço físico da psico, intervenções artísticas em saraus e tal, coisas que foram muito marcantes para as pessoas que vivenciaram. Também teve uma campanha do coletivo que chama hashtag Ele Vai Ser Psicólogo, em que a gente compartilhava situações reais que tinham acontecido com estudantes da psicologia, ou seja, pessoas que iam ser psicólogos e que fizeram coisas machistas, gravíssimas, violentas. A gente espalhou cartazes por todo o instituto, por todo o Facebook, e foi um movimento que bombou. Todos os professores, funcionários, alunos falavam sobre isso e foi muito marcante. Além disso, o coletivo já teve uma força capaz de mudar tradições que pareciam que nunca iam mudar na psicologia. Por exemplo, na semana de recepção, uma série de coisas mudaram a partir de brigas que a gente teve que enfrentar quando acontecia alguma coisa que a gente achava complicada. E o coletivo também esteve muito na linha de frente para lidar com situações de machismo em sala de aula. Às vezes a situação de machismo era ocasionada por um aluno que falava alguma coisa muito grave, muito problemática. Às vezes era a ação de um professor ao transmitir uma teoria, ou então o próprio professor na relação com os alunos. E o coletivo feminista sempre se reúne, pensa o que fazer a respeito, e a gente deu respostas que foram muito importantes. Por exemplo, já teve até professor que foi afastado depois de uma situação complicada que aconteceu lá em 2016. Então é isso, o coletivo é um espaço de luta e ele ocupa um lugar simbólico no Instituto de Psicologia que faz com que as pessoas tenham receio de fazer alguma coisa opressiva. Agora, falando um pouquinho atualmente, durante esse cenário de pandemia, o coletivo deu uma desestruturada, a gente está começando a reerguer agora e adaptar, né, para esse formato mais de tecnologia, de mensagem de WhatsApp, e tentar adaptar até as próprias ações do coletivo. E o que a gente busca são pessoas, mulheres, cis, trans, de qualquer classe, interseccionalidade total do coletivo em relação a isso, justamente para poder fazer parte e contribuir para essa reestruturação desse coletivo, para a gente continuar tendo esse potencial, dessa força que move a psico, que a gente consegue combater de frente mesmo o machismo. Então, a gente convida vocês a participarem
desse coletivo maravilhoso.